Olá, amigos, amigas do Facebook. Eu sou Ernesto Albuquerque, estamos aqui na Rádio Cidadania. Tá para começar os 60 minutos nesta quinta-feira. 60 minutos trazendo as notícias do dia para vocês, tá ok? Estamos aí no nosso apoio cultural, já começando na sequência. 104.9 do seu rádio, www.radiocidadania.com.br, também pelo Face, em qualquer parte do Brasil e do mundo, e os aplicativos para celular também. Tá lá, vamos ao som local? Vamos lá. Rádio comunitária é cidadania. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 10 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estamos começando aqui nos estúdios da Cidadania, 104.9 a nossa frequência, os 60 minutos. Também com imagens dos nossos estúdios pelo Facebook, você pode acessar Ernesto Albuquerque, daqui a pouquinho também a página da Rádio Cidadania FM. Temos aí na internet o www.radiocidadania.com.br, que é o nosso blog que tem rádio ao vivo para você. E também aplicativos para celular, Radiosnet, Radios Garden e também o TuneIn. Tudo isso para que você possa sintonizar o nosso som e pelo Face ver a nossa imagem em qualquer parte da cidade, do Brasil e quiçá do mundo, Titonelli. Vamos lá então com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também temos amigos, amigas, aniversariantes desse dia 30 de novembro, quem diria? Finalzinho do mês de novembro, chegando o mês do Natal. Quando a gente é criança, espera tanto o Natal, né, Titonelli? Pois é, adulto nem tanto. Mas tem os netos, tem os filhos, por que não? Estaremos trazendo as notícias direto de Brasília, Agência Rádio Web, e também a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a lambança de Miller, o ex-procurador, na denúncia aí, na delação da JBS. Padilha, que é do lado direito de Temer, nenhuma alusão aí àquela imagem bíblica, viu, Titonelli? Mas vamos lá, o Padilha está dizendo que o PSDB já não é mais base do governo Temer. O PSDB deu o golpe, ajudou no golpe e caiu fora. 2018 está fazendo milagres. A justiça disse que o fotógrafo que perdeu um olho num evento em razão aí de uma atividade da polícia não tem direito à indenização. E o amianto foi proibido pelo STF em todo o Brasil. São notícias de todo o Brasil, assim como a Rosinha Garotinho está fora da cadeia já. Rádio e celular. Os celulares serão obrigados a ter frequência para a rádio, segundo um projeto de lei que está tramitando. Saúde. Falaremos hoje do Dezembro Amarelo, que é a prevenção de câncer de pele, e também outras informações como metade das mulheres não querem menstruar todos os meses e tem alternativas para isso. História hoje falando de Afonso Pena. Lembra do Afonso Pena? Há 170 anos ele nascia e depois seria presidente da República. Também teremos as notícias locais, previsão do clima, muita informação lá da Câmara Municipal e muito mais. 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089.
60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 14 minutos, amigos que aniversariam hoje, o Rogério Lourenço da Silva, o Gustavo Negrão Xavier, Laís Montibugnoli Catibe, Álvaro Vinícius Tiburcio Tinto, também a Maria Fernanda Calisto, o Eduardo Gomes Souza Neto, Fábio Oliveira Carvalho e também o Roque lá da Água Branca. Parabéns aos amigos que estão aqui na nossa agenda e os amigos do Face, o Ivan Scromove, sobrinho aí que está passeando lá no Nordeste, né, Ivan? Será que está nos ouvindo aí ou não? Pode ser, né? Está sempre conectado. A Valéria Cavano Matsumura, Valéria, parabéns aí pelo aniversário hoje. Malu Alvaré, Marcelo Vinícius, Fábio Oliveira Carvalho, Aline Fernanda, a Ana Carolina do Tiago Teixeira, a Laís, que eu já falei, Catibe, Elaine Panoni, Cátia Carolina, Andréa Morimoto e para completar, Marielze Lopes. Marielza Lopes, parabéns aí pelo aniversário de todo mundo. Dando uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos na rede social em Facebook. Vamos dar uma olhadinha. Ontem eu não postei muitas coisas não, em razão da correria. Terminamos aí o relatório da CPI da FANPOP, terminamos hoje. Eu, a Maria Alva e o Cabo Sérgio, com a ajuda da assessoria jurídica, a doutora Letícia e o doutor Júnior, e mais da Adria, já completamos, estaremos apresentando na segunda-feira o relatório. Ele será lido na sessão e certamente será votado. Precisa de maioria simples para ser aprovado, né? Nós, nas últimas postagens, tem a postagem aqui da Sandra Regina Ribeiro da Veiga, agradeço a repostagem, eu com o nenezinho no colo, e ao lado da filha dela, que infelizmente recentemente perdeu a vida, né, num acidente que todo mundo lamentou bastante aí, na verdade, né? Então a gente lamenta o falecimento da Ana Laura e está na foto aí na nossa página, a gente lembra com carinho, com certeza. E 13 horas e 16 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui em mais informações que nós postamos. A Black Friday, né? Uma brincadeira, um humor bem interessante que fizeram aí, chamada de forma trabalhista do atual governo, viu, Titonelli? Temer torra tudo no Brasil e faz uma analogia humorística, logicamente, com a Black Friday, né? Liquidando tudo. E uma charge muito interessante que mostra uma coxinha batendo panela, essa coisa toda, fora isso, fora aquilo, e a gasolina estava 2,699. Agora a gasolina foi para 4,698 e a mesma coxinha está sentado no sofá de braço cruzado, viu? Por que será? Antes batia a panela porque tinha ido para 2,699. Fora a presidenta, fora não sei o que lá, tchau querida, e agora nada faz, nada fala. Atenção, panelas, revoltem-se. Pois é, né? Mas é interessante essa história aí, que a gente percebe uma postura incoerente, na verdade, nessas situações aí. São 13 horas e 17 minutos. Deixa eu mandar um abraço para quem nos apoia, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-997-61-1501. E o nosso amigo Nelson está sempre aí à disposição, 24 horas. Ressonância magnética, 2 equipamentos super modernos, o laudo sai rapidinho, fica ali na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E o Miranda Táxi está sempre à sua disposição, dá uma ligadinha ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, 997-299608, ele agenda com toda a segurança, todo conforto e preço justo, como ele disse, a viagem para você, tá ok? Um abraço para Helena Lucas, para Marisa Dickler, para Renata Brás, que estão aí acompanhando a nossa página, que já iremos compartilhar aí na página da Rádio Cidadania. Vamos então à lambança do Miller. Quem é o Miller? Era o braço direito, um dos braços direitos do Janot, e ele participou ativamente da delação do Delcídio e da delação da JBS. Parece que caiu em desgraça agora e teve depondo lá na CPI mista do Senado e da Câmara. E o Padilha, que é o homem forte aí do governo Temer, disse que o PCB não está fazendo mais parte da sua base, da base do governo Temer.
Vamos lá. O ex-procurador Marcelo Miller afirmou em depoimento na CPI da JBS nesta quarta-feira que não cometeu nenhum crime ao negociar o acordo de delação da JBS com o Ministério Público. Mas o ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato pelo MP admitiu que teria feito uma lambança ao atuar prematuramente para os irmãos Joesley e Wesley Batista. Eu cometi um erro brutal de avaliação ao fazer isso. Eu não cometi crimes, mas eu fiz uma lambança. O problema do senhor só acha que foi mais ético do que criminal? É isso que o senhor está dizendo? Ao refletir sobre a situação, analisei que não havia crime, mas eu não atentei para as percepções. Eu não atentei para as interpretações que isso podia suscitar. O procurador também negou que fosse braço direito do ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Marcelo Miller também afirmou desconhecer que Janot tenha participado ou soubesse de seu envolvimento no pré-acordo de delação dos executivos da JIF. O subrelator da CPMI, deputado delegado Francischini, questionou Marcelo Miller sobre sua lealdade ao Ministério Público enquanto agente do órgão. Não, eu não traí o Ministério Público. Por que eu não traí o Ministério Público, deputado? Não traí pelo seguinte, tudo que eu incentivava a empresa a fazer era o que eu faria se eu estivesse no exercício de alguma atribuição. Eu incentivava a empresa a se remediar, a procurar as autoridades no Brasil e no exterior, a dizer a verdade. Marcelo Miller foi o primeiro convocado da CPMI da JBS que respondeu aos questionamentos feitos pelos parlamentares. O ex-procurador é acusado de mediar e auxiliar o grupo JIF a fazer a delação com o Ministério Público, agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou publicamente o que nos bastidores já é bradado aos quatro cantos, que o PSDB não está mais na base do governo Michel Temer. Em conversa com jornalistas, Padilha afirmou que os próprios tucanos falam sobre o desembarque do governo publicamente e que resta ao presidente Michel Temer conseguir manter a coesão da base, mesmo sem os deputados do PSDB. Não, o PSDB não está mais na base do governo. Nós vamos fazer de tudo para manter a base de sustentação de governo e um projeto único de poder para 2018. O PSDB já disse que vai sair, os jornais hoje estão dizendo, né? Coesão da base significa garantir cargos a aliados. E o PSDB, quase fora do governo, tem ainda 3 ministérios: a Secretaria de Governo, o Itamaraty e o Direitos Humanos. Mas a saída dos ministros antes da votação da reforma da Previdência ainda é incerta, como indica Padilha. A questão ministerial é uma questão do presidente da República. Ele poderá manter ministros do PSDB no governo, tendo o PSDB deixado de participar da base de sustentação do governo. A fala de Padilha não agradou aliados. A declaração de saída do governo, feita pelo braço direito de Temer, pode atrapalhar a aliança que o próprio presidente tenta firmar com o futuro presidente do PSDB, governador Geraldo Alckmin. Para Tasso Gereissati, que polarizou a disputa interna entre os tucanos, a saída do governo é algo declarado por muitos e um passo para a reestruturação do PSDB. Ficar ou não no governo é um detalhe dessa mudança que o partido tem que ter, de voltar a seus princípios fundamentais, respeitar a questão ética, respeitar a postura política. Essa é que é a questão fundamental, não é somente se restringe a ficar ou não no governo. Os tucanos se reúnem na próxima semana em Brasília para definir o desembarque do governo Michel Temer. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 23 minutos. Abraço para a Toninha, está lá em São Paulo acompanhando aí as imagens do Face, o nosso som da cidadania. Abração, Toninha, sempre acompanhando o trabalho da Cidadania FM. Vamos à previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. O homem do tempo, chove ou não chove hoje?
Hoje não, acho que você errou em Homem do Tempo. 5 milímetros de chuva, segundo o Clima-Tempo, 29 de máxima, 12 de mínima. E nós teremos, portanto, aí um pouquinho de pancada de chuva à tarde e à noite, 5 milímetros apenas, sem muita preocupação com relação às enchentes aí. 86% e 43%, os limites da umidade relativa do ar, e o sol nasceu às 6h21, já estava acordado, viu, Tutonelli? E 19h48, o pôr do sol segundo o horário brasileiro de verão. Vamos dar uma olhadinha nas notícias locais. Tribunal de Justiça julga improcedente a ação da Câmara de Avaré com relação à taxa do lixo. Ainda há o recurso para o Supremo. A Câmara vai decidir se mantém, se entra com recurso no Supremo Tribunal aí. CCR e Artesp entregam cadeiras de rodas para Avaré. Prefeito Jô pode estar sendo induzido a erro, está dizendo aqui um artigo comentado pelo Wilson Goyer. Repercussão é forte sobre servidores fantasmas, denúncia do Zandoná, que realmente deixou muita gente de orelha em pé, ou cabelo em pé, se preferir, viu, Donelli? É assunto para deixar cabelo de careca em pé, viu? Esse negócio de servidor fantasma, quer dizer, proveniente de São Manuel. Antigamente tinha uma época que pregava muita gente de Arandu, né? Agora parece que até com ligações a deputado aí tal, federal, né? Aquela coisa. Mas precisa esclarecer e vamos aguardar a resposta da prefeitura, porque o Zandoná viu esse nome exatamente no portal. Então não é uma coisa que foi chutada, né? Então vamos aguardar o que vai acontecer. Banheiros públicos continuam sendo problema, e que problema? Já pensou? Chega um turista, viu, Titonelli? Vamos imaginar que eu sou turista, estou aí com minha filha, ou estou com minha esposa, e elas precisam utilizar um banheiro público da cidade de Avaré. Eu sou turista. Qual é a impressão que a gente fica, hein? Não dá nem para utilizar o banheiro. Então é uma coisa que precisa ser... E nós temos, inclusive, nós vamos, eu e Barreto, vamos divulgar em breve aí uma alternativa para resolver esse problema aí. Jorge Lucas está dizendo... Projeto único de poder para 2018, segundo Padilha. Estranho isso, né? Perguntando para mim, né, ô Jorge? Claro que é estranho. Inclusive, eu estava vendo, nos jornais estão destacando. Tá aqui, ó, no próprio Estadão está dizendo, o ministro Eliseu Padilha defendeu um projeto único de poder dos partidos aliados para a eleição presidencial e antecipou a saída do PSDB ao dizer que a sigla não faz mais parte da base de apoio do governo. A matéria que acabamos de colocar aí também está estampada em jornais impressos aí. Precisa ver que projeto único é esse. É afundar o Brasil ou não? Vender o Brasil a preço de custo? Ou abaixo do preço de custo? É o que a gente está percebendo aí. E aqui em Avaré, eu estava completando essa informação, o vereador pede esclarecimento sobre o servidor da prefeitura, que é esse caso aí que nós falamos, e denúncia de capidão leva secretário a questionar vereador. São matérias aí do jornal do Ogoiê. Abrindo também a página do jornal O Victoriano, vamos dar uma olhadinha aqui na página do Victoriano, nas manchetes. Agrediu e roubou a própria irmã no bairro Santa Elizabeth. Aí, Titonel, no bairro Santa Elizabeth, o cidadão agrediu e roubou a própria irmã. Que absurdo, hein? Homem é preso suspeito de agredir a esposa dentro de casa, cheio de notícias policiais aí. O Tribunal de Justiça julga improcedente a ação da Câmara que questionava a taxa de lixo, já comentamos isso. Casal é preso ao aplicar golpe de cartão clonado em pessoas idosas. Aliás, tem picareta e espertalhão para todo lado, e principalmente, às vezes, fazendo esses golpes de pessoas idosas que vão ao banco. E eu até estava ouvindo o Marcelinho comentar no esporte a necessidade de sempre algum acompanhante quando a pessoa é bem idosa, e às vezes tem alguma dificuldade de mobilidade, às vezes não tem aquela facilidade de mexer com caixa eletrônico. Então é bom que uma pessoa de confiança faça isso pelo idoso ou acompanhe o idoso para que não haja, enfim, nenhum problema dessa natureza que todo dia ou toda semana pelo menos a gente percebe aí que há esse tipo de informação. Também eu tenho aqui no Avaré Urgente, Jô Silvestre afirma que vai recorrer de lei que impede festas da IMAPA. Não é festa em dezembro, né? Ele está havendo
uma ampliação do alcance da lei. Ninguém está proibindo festa de Natal das crianças, nem a São Silvestre. Quer dizer, há toda um erro de informação nessa história aí. São exatamente 13 horas e 29 minutos. Em nota, a Câmara afirma que notícias sobre lei, exatamente a lei da festa da EMAPA, estariam sendo distorcidas. Até lemos essa matéria aí que ontem no programa que foi divulgado pela Câmara. E a Câmara aprova a lei que organiza a Feira do Produtor Rural. Tem que ser incentivado mesmo o produtor rural, principalmente a agricultura familiar. E de uns anos para cá, a gente lembra bem, quando foi, ainda no governo Lula, que foi dado um destaque muito importante para a agricultura familiar. Eu sei que o atual governo Temer andou diminuindo os recursos para a agricultura familiar, o que é extremamente lamentável, como é lamentável também acabar com a farmácia popular, viu, Titonelli? Acabaram com a rede própria de farmácia popular, a Avaré mesmo fechou a farmácia popular e mantiveram, por enquanto, esse convênio com as farmácias, digamos, comerciais, não da rede própria. Mas para o ano 2018, o ministro Ricardo Barros da Saúde já disse que vai cortar pela metade a verba da farmácia popular. E a farmácia popular oferece gratuitamente remédio para hipertenso, para diabético, para asmático, e isso representa um contingente enorme, não só de morte, como também de internações, com grandes despesas para o sistema de saúde. Então é um absurdo fechar a farmácia popular, ou pelo menos minimizar o efeito dela com redução de verba. É uma irresponsabilidade do governo atual fazer isso. A farmácia popular tem o seu espaço, assim como também tem espaço os medicamentos gratuitos do posto, ambos são complementares, precisaria ser mantido o esquema da farmácia popular, mas parece que o governo está está fazendo já a redução dos recursos para o ano que vem para a farmácia popular. Se continuar assim, vai minguando, até, que nem aquela plantinha, né? Senão agora vai minguando e vai secando e vai desaparecendo. São 13h31, vamos a mais informações direto de Brasília. Justiça não reconheceu que o fotógrafo que perdeu um olho quando estava cobrindo um evento público aí, uma manifestação, que ele não tem direito à indenização. Olha só, eu fiquei assustado com essa decisão. Já não fiquei assustado com a proibição do amianto. Vamos lá. A Justiça de São Paulo negou mais uma vez o pedido de indenização do fotógrafo Sérgio Andrade da Silva, ferido durante manifestação na capital paulista em 2013. Ele fazia a cobertura de um dos atos contra o aumento das tarifas dos transportes e ficou cego de um olho ao ser atingido por uma bala de borracha lançada pela Polícia Militar. Sérgio pede ao governo do estado indenização de R$ 1.200.000 por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão vitalícia por não conseguir mais exercer a profissão. O pedido já havia sido negado em primeira instância em 2016, quando o juiz Olavo Zampol Júnior afirmou que a responsabilidade pelo ferimento era do próprio fotógrafo. Em entrevista após o julgamento nesta quarta-feira, o advogado Maurício Vasques comentou a decisão dos desembargadores, que afirmaram não haver provas de que a lesão foi causada pela polícia. O Estado atribui a ele a inação, ou seja, a falta de ação para buscar, comprovar, fazer um boletim de ocorrência, como a gente ouviu hoje aqui na Câmara, é muito triste. O Sérgio não tem que fazer boletim de ocorrência. O Sérgio foi acudido num hospital, ele passou por um procedimento cirúrgico. Boletim de ocorrência, o Estado pode fazê-lo. Está no Código de Processo Penal. Qualquer acadêmico de direito sabe. Polícia que investigue não precisa da anuência do Sérgio para provar ou não. O fotógrafo Sérgio Silva lamentou a decisão da Justiça. É triste ver um tribunal se apegando a uma única parte da história, né? Que é a falta de uma imagem, que é a falta de uma foto, que é a falta de um boletim de ocorrência. Quem estava naquela noite trabalhando ou participando da manifestação sabe que a polícia foi para aquela manifestação de modo despreparado, que ela foi com o intuito de reprimir
Os protestos de junho de 2013 foram marcados pela repressão policial e fortes confrontos entre os manifestantes e a PM. Além de Sérgio, repórteres do jornal Folha de São Paulo e outros profissionais que registravam as manifestações foram atingidos por balas de borracha e spray de pimenta. O fotógrafo e seu advogado afirmaram nesta quarta-feira que vão recorrer da decisão às instâncias superiores. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. O STF proibiu o uso do amianto tipo crisotila em todo o Brasil. A substância usada para a fabricação de telhas e caixas d'água pode provocar doenças respiratórias, entre elas o câncer de pulmão. A ex-auditora fiscal do trabalho e fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, Fernanda Gianazzi, comemorou a decisão do STF. Uma grande vitória, entendendo que foi um percurso difícil, houve muitas idas e vindas, mas finalmente o Supremo hoje, eles se sensibilizaram finalmente sobre a matéria. E isso resolve boa parte dos problemas que o amianto causou nesse século de utilização no Brasil. O processo se arrastou por mais de uma década. A ativista Fernanda Gianazzi destaca o lobby das empresas que fizeram de tudo para atrasar a decisão. O Brasil foi, até recentemente, o terceiro maior produtor e exportador. Então, ele tinha um papel fundamental nessa geopolítica do amianto, no mercado global do amianto. Nós enfrentamos uma bancada no Congresso Nacional, a chamada bancada da crisotila. Eram políticos financiados pela indústria. Negociamos isso várias vezes. E agora, com essa decisão do Supremo, resolve, porque qual era a desculpa? Temos de aguardar a decisão do Supremo. A decisão está tomada. O amianto tipo crisotila já é proibido nos Estados Unidos e nos países da União Europeia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 100 mil pessoas morrem anualmente pela exposição ao amianto. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 36 minutos. Esta é a Cidadania, 60 minutos. Recebemos o convite da Secretaria da Cultura no dia 5 de dezembro, das 9h30 a meio-dia. Nós teremos a segunda homenagem de destaque do ano de 2017. As unidades, alunos das unidades escolares, também os professores, estarão exatamente sendo homenageados lá na Câmara Municipal a parte da manhã, dia 5 de dezembro. Certamente estaremos passando por lá. E a Delegacia de Ensino é que está convidando a Rádio Cidadania. A gente agradece e recebemos também esse convite lá na Câmara Municipal. Será dia 5 de dezembro, portanto. Deixa eu mandar um abraço para os amigos que estão acessando a nossa página aqui. Tem bastante gente acessando. José Eduardo Afonso Ward, que é lá de Paulina, né? O Zé Afonso, obrigado. Antônio Ferreira da Silva, a Renata Braz, a Karen Ferraz, o Glaucio Costa, o Giba Soares, o sempre vereador, e o Glaucio também, né? Sempre vereador, né, Glaucio? A Marisa Dickler, a Antoninha De Ângeles, que mais? A Helena Lucas, tem aqui a Helena Lucas, a Marisa, a Karen Ferraz, o Antônio, a Geni Brandão também, e a Toninha que está lá em São Paulo. Obrigado aí pela audiência. Já compartilhamos aí com a página da Rádio Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais algumas informações, na nossa página, inclusive, do Twitter, para ver se tem alguma informação bastante interessante aí para vocês. Concessionárias querem adiar obras de duplicação de estradas, empresas alegam dificuldades com recessão econômica, enxugamento de crédito, tarifas de pedágio não vão cair, diz essa matéria
de capa aqui do jornal O Estado de São Paulo. Lei Rouanet muda e sobe teto para incentivos fiscais. Pacote do PSDB tiraria 109 bilhões da Previdência. Esse pacote de sugestões do PSDB na Previdência levaria uma redução de 109 bilhões da economia esperada em 10 anos. A versão atual já reduziu 480 bilhões, ou 60% da proposta original, o impacto fiscal da reforma. Tucanos defende que servidores que ingressaram até 2003 se aposentem sem a nova idade mínima. Também outras informações que nós temos aqui na primeira página do Jornal Estado de São Paulo. Temos aqui que até a matéria da editorial do Jornal Estado de São Paulo está dizendo o samba do tucano doido. Ué, será que o Jornal Estadão está virando de lado, ô Tetonelli? O samba do tucano doido, o drama hamiletiano em que se converteu a indefinição do PSDB, retira de seu eleitorado a certeza de que, escolhido nas urnas, fará aquilo que dele se espera. Olha aí, pegando no pé dos tucanos pela indefinição, pelo enorme muro que às vezes eles ficam dependurados. Né? Mortes de bebês por sífilis triplicam no país. Olha a situação da saúde, uma doença que, num certo momento, se achava que estava tudo controladinho. A sífilis congênita matando 3 vezes mais no Brasil. Que coisa, hein? Tirar passaporte ficará mais fácil no ano que vem. Pelo menos uma notícia razoavelmente melhorzinha aí. E Maduro, hein? Maduro tentará reeleição na Venezuela. Se ele for reeleito lá, o que dirão os jornalões aí que vivem falando mal da Venezuela? Vamos ver o que vai acontecer no nosso país vizinho, a Venezuela. Nós voltamos a Brasília com mais informações. Reforma tributária. Os municípios estão querendo aí que haja mudanças na reforma tributária, porque realmente todos os municípios estão asfixiados. Nós vamos fazer até o seguinte, viu, Titonelli? Eu vou, razão de compromisso, terminar um pouquinho mais cedo hoje, avisando os amigos do Face, os amigos da rádio. Eu tenho todas as informações que eu vou deixar na sequência para vocês. Tem muita notícia interessante ainda. Só vou dar uma passadinha antes de anunciar todas as matérias gravadas, as manchetes do site UOL. Justiça de São Paulo determina a prisão de 30 policiais civis acusados de ajudar o PCC. Sabe onde foi isso? Em São José dos Campos. Nova lei favorece abuso econômico no Facebook, com 2,21 milhões de reais por dia. Página de pré-candidato alcançaria 6 milhões. Isso visando as eleições de 2018. E o Grêmio, hein? O Grêmio se tornou tricampeão e ganhou de 2-1 do Lanús. Eu não vi o jogo ontem, não deu certo de ver, mas parabéns aí o Grêmio, né? Apesar que o Renato Gaúcho falou uma coisa, que o Corinthians não ia conseguir ser campeão porque ia cair no segundo turno. De fato caiu, mas depois se recuperou. Mas nem por isso torci para o Lanús, viu, Titonelli? Luísio, do PSDB, diz: PSDB apoia o governo, não rompeu com o governo. Fica contradizendo o que o Padilha falou. Nem isso eles se entendem. Duran diz que Janot pode ter usado extratos adulterados contra Temer, em depoimento à CPI da JBS. Flamengo tem dia decisivo com disputa por vaga na final e também o próprio destino do Guerreiro, centroavante, fez muito sucesso no Corinthians. E será que o Muralha joga hoje depois das falhas que ele teve domingo? Acho que não, hein? Ministro do STF nega pedido de liberdade de Pisciani e Paulo Melo, os deputados enrolados lá do Rio de Janeiro. Dória diz que não vai pagar por música de Arnaldo Antunes e Marisa Monte, uma polêmica que se estabeleceu lá na capital paulista. Juiz da Lava Jato no Rio vira habituê do Twitter e bate boca com internautas. Agora o problema é esse, juiz estrela, né? Agora tem juiz estrela e o Marcelo Bretas está se tornando um deles. Tem professor aí na parada, né? Tem um professor de Curitiba aí que também virou estrela, né? E nós temos mais informações para vocês. Vamos a uma relação das notícias gravadas. Vamos falar então da reforma tributária. Os municípios de olho na reforma tributária precisam de mais dinheiro. Está todo mundo por aqui em dívida. Rosinha Garotinho saiu da prisão, está em liberdade, livre como um pássaro. Rádios e celular. Há um projeto dizendo que celular tem que ter frequência de rádio.
vai ser obrigatória. E metade das mulheres não querem menstruar todo mês. Tem medicamentos e alternativas para isso. E história hoje falando de Afonso Pena. Agradeço aí ao DI Ressonância Magnética, agradeço a NT Chaveiros, agradeço ao Miranda Tax e também a Farmaguide, Rede Multidrogas e a nossa clínica de vacinas aí, que são apoiadores dos 60 Minutos. Agradeço também os amigos do Face que estão nos acompanhando, né? Um bom número de pessoas hoje, e a gente volta amanhã, sexta-feira, com mais informações. Ficam as notícias e toda a programação da Cidadania na sequência. Boa tarde. Jornalismo levado a sério. Boa tarde, A pessoal. notícia como ela Abraço. é.